Boa noite. Boa noite. Caixa preta do avião de Eduardo Campos não tem gravação das conversas do piloto. Fim da revista íntima nos presídios ainda depende de regulamentação. Prazo é de 6 meses. Polícia suspeita de envenenamento de casal no Campo Belo, bairro de alto padrão na capital. Banco Central aponta que a economia brasileira encolheu no segundo trimestre. Ucrânia afirma ter destruído blindados russos que atravessaram a fronteira. E na série Cara de São Paulo, a história do zelador do MUBI. Ele ajuda até na montagem das exposições. O governador Geraldo Alckmin sancionou esta semana o projeto de lei que proíbe a revista íntima nos presídios paulistas. Todos os visitantes deverão passar por revistas com equipamento apropriado, como scanner e raio-x, para detectar possível existência de drogas ou celulares. O governo de São Paulo tem 6 meses para regulamentar a lei e até lá a revista íntima vai continuar. A visita é só domingo, mas a fila no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros começa dias antes. Dormir em barracas, no frio e na chuva, em plena Marginal Pinheiros, é somente uma das dificuldades que elas vão passar até a hora do encontro. Para poder entrar, elas dizem que terão que ficar nuas para uma revista íntima. Arranca toda a roupa, toda. Aí você agacha 3 vezes de frente, 3 vezes de costa. De tanto abaixa, humilha a gente. E as senhoras mais idosas? Abaixa também, se não abaixar não entra. Nem mesmo as grávidas escapam da vistoria. Esta mulher que veio ver o marido preso relata momentos de constrangimento. Eu, como cada barriga, eu tenho que me apoiar em algum lugar, porque abaixar normalmente não dá, porque cada barriga. É muito desconfortante. Tenho medo de dar ali mesmo eu ter que ganhar meu filho, né? Porque não é um abaixa levanta. Esta semana, o governador Geraldo Alckmin sancionou o projeto de lei que proíbe a realização das revistas íntimas nos estabelecimentos prisionais do estado. Fica proibido obrigar o visitante a se despir, fazer agachamentos, dar saltos ou se submeter a exames clínicos invasivos. A lei prevê que os visitantes passem por detectores de metais, scanners corporais, aparelhos de raio-x ou outros equipamentos que possam detectar alguma irregularidade sem ameaçar a integridade física, psicológica ou moral do revistado. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que vai adotar todas as medidas necessárias para adequar as unidades prisionais à lei. O cronograma para a aquisição dos equipamentos ainda está em estudo. As mudanças eram uma demanda antiga de famílias que procuraram a Defensoria Pública de São Paulo com denúncias de constrangimento e humilhações. A revista vexatória, aquela humilhante com agachamento, desnudamento, ela nunca foi permitida no Brasil. O que essa lei veio trazer foi uma declaração expressa dessa ilegalidade. A Constituição Federal, ela garante a dignidade das pessoas. Essa dignidade era ferida por esse procedimento. O governador vetou artigos que liberavam grávidas e portadores de marca-passo das revistas e considerou que, como a Fundação Casa não é uma unidade prisional, não haverá mudanças na revista dos visitantes dos menores apreendidos. Por telefone, o assessor do deputado estadual José Bittencourt, do PSD, autor da lei, informou que está em estudo a criação de uma alternativa para a revista segura de grávidas, portadores de marca-passo e visitantes da Fundação Casa. A morte de Eduardo Campos. Já estão prontos os perfis genéticos dos familiares das vítimas do acidente aéreo que matou o candidato a presidente e assessores. O material está no IML de São Paulo. Pela manhã, o secretário estadual de Segurança Pública, Fernando Grella, esteve no Instituto Médico Legal. Ele ficou cerca de 40 minutos no prédio, mas saiu sem dar entrevista. A única informação veio por meio de nota, divulgada pelo diretor do IML, Ivan Miziara. O perfil genético de familiares de 6 vítimas do acidente ficou pronto, incluindo o da família de Eduardo Campos. Também já está no IML o material genético da família do copiloto da aeronave Geraldo da Cunha. O material foi colhido em Governador Valadares, Minas Gerais, onde ele morava. O que ainda não ficou pronto foi o perfil genético das 7 vítimas do acidente.
Segundo o IML, o trabalho deve ser concluído neste sábado. Só depois será feito um confronto entre as informações para identificar os corpos, para que os restos mortais sejam liberados. O Corpo de Bombeiros, que continua trabalhando no local do acidente, informou que novos fragmentos dos corpos das vítimas foram encontrados e que também serão encaminhados aqui para o Instituto Médico Legal. São pequenas partes que estão numa área de difícil acesso, mas isso não deve atrasar a liberação dos restos mortais aos familiares. 50 profissionais trabalham no caso. São peritos do próprio IML e da Polícia Federal. De acordo com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, a previsão é que os corpos sejam liberados amanhã. A Força Aérea Brasileira informou que a Caixa Preta não registrou a conversa dos pilotos. A aeronáutica responsável pela investigação ainda não sabe dizer por que o equipamento teria falhado. Segundo a aeronáutica, as 2 horas de áudio não correspondem ao voo realizado no dia 13 de agosto. A desmontagem da caixa preta havia sido finalizada com sucesso e a memória recuperada na íntegra. Mas sem o diálogo dos pilotos, segundo os peritos, a investigação pode ser prejudicada. A FAB disse que investigará se a tripulação havia ultrapassado o limite de horas voadas do que a lei permite. Também serão ouvidos familiares dos pilotos para apurar se os profissionais passavam por problemas pessoais. A Polícia Federal realizou um mapeamento em 3D da trajetória do avião através de câmeras fotográficas instaladas em drones. As imagens vão ajudar a entender como a aeronave caiu. Segundo análises preliminares, o Cessna tocou o solo em altíssima velocidade. A suspeita é confirmada pela cratera de 4 metros que se abriu no chão e o fato dos destroços estarem concentrados em um raio pequeno. A presença de terra nas turbinas também sugere que o piloto não tenha conseguido reduzir a velocidade antes do choque. Vídeo mostra o momento em que Eduardo Campos brinca com o fato de ter se atrasado para um compromisso em Maringá por causa de um problema no avião, o mesmo do acidente. Eduardo Campos participava ao lado de Marina Silva de uma palestra na Associação Comercial de Maringá, quando relatou o problema no dia 16 de junho. A suposta falha elétrica já havia sido relatada pelo deputado estadual Wilson Quinteiro, do PSB, horas depois do acidente. Nossas desculpas, nós íamos chegar rigorosamente aqui no horário. Entramos no avião em Londrina e o avião não funcionou. Ainda bem que foi no solo. Se fosse ao contrário, né? Mas aí tivemos que arrumar um carro. O carro estava sem gasolina. Nós vamos parar no posto. Depois pegamos uma chuva que chegou uma hora que a Marina fazia assim: para o carro, ninguém está enxergando nada. E chegamos aqui com 2 horas. Queremos agradecer assim a paciência de vocês. A presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula confirmaram presença no velório de Eduardo Campos. Vários governadores também devem estar presentes, entre eles Geraldo Alckmin, Jacques Wagner, da Bahia, Beto Richa, do Paraná e Alberto Pinto Coelho, de Minas Gerais. O velório será aberto ao público, mas o governo do estado e a prefeitura do Recife ainda aguardam uma definição da família se será realizado dentro ou fora do Palácio do Campo das Princesas, sede do governo pernambucano. Além das autoridades, estão previstas caravanas vindas de vários municípios pernambucanos. O sepultamento deve ser domingo no cemitério de Santo Amaro, no túmulo da família, onde também está enterrado o avô de Eduardo Campos, Miguel Arraes. Ele exerce várias funções num dos mais importantes museus de São Paulo. Zelador, eletricista e pintor. Acabou se tornando o responsável pela produção e montagem das exposições que acontecem por lá. O baiano Wilton Rodrigues, mais conhecido como Baixinho, chegou há 20 anos à capital paulista em busca de uma vida melhor. Hoje se considera um vencedor. Por tudo isso, é um personagem que é cara de São Paulo. Quem nos recebe no Museu Brasileiro da Escultura, o MUB, é o Wilton Silva Rodrigues, mais conhecido como Baixinho, por seu 1,5 metros de altura. Com 48 anos de idade, 16 deles dedicados ao museu, Baixinho não é artista,
mas conhece cada peça em exposição por aqui. É um mármore, ele pega ela bruta e aí ele esculpe e faz essas esculturas. Aquela ali é uma pedra que só tem no Japão. Wilton nasceu em Itaberaba, na Bahia. Veio para São Paulo em 1984. Começou a prestar serviços no museu como eletricista, até receber o convite para ajudar na produção e montagem de exposições. Em troca, ganhou um lugar para morar no próprio MUBI e passou a ser também zelador. Ele nos leva para conhecer a casa simples e bem organizada. Os cães Negão e Vivi são a companhia nos momentos em que ele está sozinho. Baixinho mora com o filho de 22 anos. Ele mostra com orgulho as obras penduradas nas paredes e guardadas nos armários. Aquele ali é de Nilton Mesquita. Esse aqui é dessa exposição que está aí de escultura de mármore. É o Pablo Atiugar. Antes de trabalhar aqui, Wilton nunca tinha entrado em um museu. Hoje é peça indispensável na execução dos trabalhos. Cada parte de uma exposição como essa tem as mãos e a participação do Baixinho. Você tem ideia de quanta coisa você fez por aqui? Tá quase tudo eu estou envolvido. Em alguma coisa eu mexo, pintura, ajudar a colocar as esculturas, iluminação, elétrica. Baixinho demorou para se acostumar com a capital, mas hoje se considera um vencedor por ter superado desafios e ter ajudado a contar a história da arte paulistana. Eu vim para aqui e não sabia nada, entendeu? Batalhei, fiz cursos, então eu me acho a cara de São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo, gosto muito de trabalhar aqui. A semana termina com temperaturas amenas. O dia amanheceu com apenas 10 graus, mas à tarde os termômetros chegaram à marca dos 20 graus. Hoje não teve chuva, mas os meteorologistas indicam que no fim de semana o tempo terá mudanças. Não chega a esfriar muito, mas voltam as condições de chuva. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. Parte do Brasil terá um sábado bastante ensolarado e seco. Os índices de umidade caem, podendo ficar próximos dos 20% entre o Tocantins, Maranhão e Piauí. Amanhã as temperaturas sobem, mas o dia ainda amanhece frio no sul e no sudeste do Brasil. Mínima de 10 graus em Curitiba e de 14 em Belo Horizonte. Durante a tarde, nessas regiões, as temperaturas ficam mais agradáveis. Já nas capitais do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste do Brasil, o dia será bem quente e a máxima pode chegar aos 32 graus em São Luís e aos 36 em Palmas. Chove de forma fraca a moderada na costa leste do Nordeste e de forma mais forte em alguns momentos no sul do Brasil, conforme avançam as áreas de instabilidade, que ao longo do dia devem atingir também o sul e o leste do estado de São Paulo. Nesse sábado, o sol predomina no interior e as temperaturas continuam em elevação, chegando aos 32 graus em Araçatuba e aos 33 em Votuporanga. No centro-norte do estado, faz calor de cerca de 30 graus em Ribeirão Preto e também em Barretos. No litoral também esquenta um pouquinho, a máxima chega aos 26 graus amanhã, mas há previsão de chuva a partir do meio da tarde. Essa previsão vale também para a Grande São Paulo, mas as chuvas devem ser fracas, isoladas e passageiras. Nessa madrugada, mínima de 13 e máxima amanhã já na casa dos 25 graus. No domingo, chove a qualquer hora e a máxima não passa dos 23. E o tempo vai ficar bem parecido na segunda-feira, com máxima também de 23 graus e chuvas à tarde e à noite. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Um projeto idealizado pela Igreja Batista atende por mês cerca de 100 crianças da região central de São Paulo. Muitas delas são filhos de moradores da Cracolândia. Durante o dia, elas têm atividades como futebol, música e balé. O projeto Novos Sonhos começou há 5 anos. Na aula de balé, vimos a integração de meninas que vivem bem com as famílias e outras que têm condições precárias de vida. As crianças chegam aqui, elas tomam banho, elas se arrumam. Elas comem aqui, é o lugar que elas podem se realizar. Eu digo a elas, aqui é a sua casa. Joana é coordenadora do projeto e teve uma infância difícil. Os pais dela foram usuários de crack durante muitos anos. E para se livrar do vício, o casal decidiu sair da Bahia e tentar ajuda em São Paulo.
Meu pai e minha mãe eram usuários, meu pai era traficante de armas, de drogas, enfim, era uma pessoa totalmente diferente do que é hoje. E eles se converteram em uma igreja e a partir desse momento a nossa vida mudou, a vida da minha família inteira. As histórias de cada uma dessas meninas são prova de que o futuro melhor sempre existe. E aqui, através do balé, elas esquecem a dura realidade que vivem lá fora. Entre um passo e outro, as futuras bailarinas têm a oportunidade de seguir novos caminhos. Priscila é olheira do Balé Bolshoi de Santa Catarina e explica o que observa para selecionar uma possível integrante do seleto grupo. A primeira coisa que a gente observa é o físico, é o porte físico. Se a criança já é bem magrinha, a gente estuda um pouco a família, vê ali na frente como que vai ser, né? E também a gente analisa a flexibilidade da criança, as articulações. Após o lanche, que às vezes é a única refeição de algumas dessas meninas, é hora de voltar à realidade e tirar o rosa do conto de fadas, mas o sonho ainda continua. O que você quer ser quando crescer? Professora de balé. A esperança é que elas um dia possam ter uma vida igual a de Bia, de 9 anos. Ela é filha de Rosana e mora bem ao lado do projeto. No ano passado, a garota foi uma das 3 pré-selecionadas entre 150 meninas pelo Balé Bolshoi. Agora, em outubro, vai saber se vai ou não se mudar para Santa Catarina. Eu vou poder ser uma bailarina grande e também aprender mais passos. É muito legal para mim. Vendo ela se destacar, aquela menina muito esforçada, tenho certeza que ela vai passar mesmo, né? E aí eu fico assim, né? Mais para ir do que para não ir, porque é a oportunidade dela, né? 1, 2, 3 e 4, dobro a perna e dou um salto, viro e me viro ao revés, e se eu cair, conto até 10. Eleições 2014. Pesquisa Datafolha mostra vitória no primeiro turno do governador e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 54% na pesquisa anterior, feita em julho. Agora tem 55% e, segundo o Datafolha, seria reeleito no primeiro turno. Paulo Scaff, do PMDB, que tinha 16%, aparece com o mesmo índice no levantamento atual. Alexandre Padilha, do PT, tinha 4% e agora aparece com 5%. O Datafolha ainda avaliou a aprovação da atual gestão do governo do estado. A administração de Geraldo Alckmin foi considerada boa ou ótima por 47% dos entrevistados. 36% responderam regular e para 14% a administração atual é ruim ou péssima. Gilberto Natalino, do PV, Raimundo Sena, do PCO e Wagner Farias, do PCB, tiveram cada um 1% dos votos. Os demais candidatos não pontuaram. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 2.045 pessoas em 56 municípios do estado de São Paulo. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Receita Federal libera o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2014. Mais de 1 milhão de contribuintes devem ser restituídos. Idosos e deficientes têm prioridade no pagamento. Para fazer a consulta, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br ou ligar para o número 146. O quarto lote deve ser liberado no dia 15 de setembro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe em todo o Brasil a distribuição e venda de um lote da água mineral da marca São Lourenço, produzida pela Nestlé. Segundo a Anvisa, a amostra da água foi coletada pela Vigilância Sanitária de Campinas após denúncia de um consumidor que relatou gosto estranho do produto. Testes feitos pelo Instituto Adolfo Lutz apontaram a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa acima do limite estabelecido pela legislação sanitária. De acordo com o Instituto, a bactéria é inofensiva em pessoas consideradas saudáveis, mas pode causar infecção em pacientes que estejam com a imunidade comprometida, como os que sofrem de AIDS ou câncer. O lote é o que possui prazo de validade de 23 de outubro deste ano. A Nestlé informou que desde fevereiro já havia suspendido a distribuição do lote e colocou à disposição dos consumidores o telefone 0800 979 1819.
Um mês e meio após iniciar a captação do volume morto da represa Jaguari-Jacareí, em Joanópolis, a Sabesp terá que usar bombas flutuantes para retirar água da represa Atibainha, em Nazaré Paulista. As duas fazem parte do sistema Cantareira. Segundo a Sabesp, o volume útil na represa de Atibainha, que é o segundo maior reservatório do sistema Cantareira, zerou e não é possível transferir água para a Grande São Paulo pelos meios convencionais que utiliza a gravidade. Serão instaladas bombas para sugar mais água do volume morto. Restam agora apenas 13,3% da capacidade das represas de Atibainha e o nível pode zerar já em outubro. Um casal de idosos morreu por suspeita de envenenamento no Campo Belo, zona sul de São Paulo. O filho deles está internado. A polícia chegou ao prédio no Campo Belo por volta da meia-noite. Uma lata de inseticida foi encontrada próxima ao corpo do engenheiro engessato de 68 anos, que já estava morto quando as equipes de resgate chegaram ao local. A polícia afirma que não havia sinais de arrombamento no local e que a família não recebeu visitas. Segundo alguns vizinhos, o engenheiro era uma pessoa reservada e de poucos amigos. Miriam encontrou com o vizinho quando ele voltava da padaria ontem por volta das 7 da noite. Sempre ela acompanhando ele, né? E faz um tempo, sei lá, um ano, pouco mais, que eu fiquei sabendo que ela está doente agora e que ele era o cuidador dela. Inclusive, ela nem saía mais, assim, era ele que a gente via andando. O jovem, filho do casal, disse à polícia que encontrou o pai caído no chão da sala e a mãe estava sentada no sofá também na sala. Os dois estavam desacordados e antes dele também desmaiar, o jovem conseguiu chamar o resgate. Mãe e filho foram levados para o pronto-socorro do Hospital São Paulo, mas nesta tarde, Jane Sato, de 62 anos, que estava em estado grave, morreu. Segundo a polícia, ela apresentava um princípio de demência. Danilo, filho do casal, permanece internado em observação, fora de perigo. O caso foi registrado como suicídio e tentativa de suicídio. Ucrânia destrói blindados russos que atravessaram a fronteira durante a madrugada. Enquanto isso, o comboio de ajuda humanitária da Rússia ainda aguarda a liberação para entrar no país. Os carros estão sendo inspecionados por guardas ucranianos. As autoridades do país temem que a entrada do comboio humanitário seja uma desculpa para uma intervenção militar russa. O porta-voz de segurança da Ucrânia confirmou que blindados russos ultrapassaram a fronteira durante a madrugada, mas que parte desse comboio não existe mais. Hoje, um novo bloco de carros militares russos foi visto indo em direção à Ucrânia. O governo da Rússia nega que suas forças tenham invadido o território vizinho. A Organização Mundial da Saúde afirma que o tamanho da epidemia de ebola está sendo subestimado. De acordo com a OMS, 1.145 pessoas já morreram por causa do vírus. A organização também afirmou que os funcionários presentes em zonas infectadas recolheram provas de que a epidemia pode ser maior do que está sendo reportado. Hoje, a presidente do Médicos Sem Fronteiras comparou o ebola a uma guerra. Ela também afirmou que serão necessários 6 meses para controlar totalmente o avanço do vírus. Conflito no Iraque, mesmo após Estados Unidos afirmarem que cerco aos militantes islâmicos foi rompido, centenas de pessoas ainda tentam fugir da violência. Os refugiados, muitos deles da minoria yazidis, continuam viajando para o norte do país. De acordo com uma organização de ajuda humanitária que atua na região, mais de 25 mil pessoas deixaram as casas onde viviam nos últimos 3 dias. Diversos países, principalmente da Europa, têm enviado ajuda aos refugiados. Hoje, o Reino Unido divulgou imagens de um avião soltando pacotes com água e alimentos em território iraquiano. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. A Bienal Internacional do Livro de São Paulo, em sua 23ª edição, começa daqui uma semana exata no pavilhão de exposições do Anhembi. É o maior evento do setor literário da América Latina. Ocupa um espaço gigantesco para falar de livro num país em que as tiragens são ridículas se comparadas ao número de brasileiros, onde o analfabetismo está longe de ter sido erradicado e onde o interesse por tudo que se produz na internet é imenso.
É, portanto, mais um dos muitos milagres inexplicados do Brasil. Mas é ótimo que seja esse sucesso. A Câmara Brasileira do Livro assina a iniciativa, agora em parceria com o Sesc São Paulo, que a ajuda na curadoria dos eventos e atividades culturais, mais de 400. Além dos estandes das editoras, com centenas de lançamentos de livro, a feira terá espaços especiais para o contato com escritores e críticos. Na Arena Cultural, o visitante poderá encontrar best-sellers estrangeiros como Harlan Coben, Ken Follett, Sally Gardner, Cassandra Clare e muitos mais. No Salão das Ideias estarão os brasileiros Cristóvão Teza, Patrícia Mello, Milton Ratum, Luiz Rufato e críticos estrangeiros como Alex Ross, da New Yorker. Os jovens e as crianças terão os 650 metros quadrados do espaço imaginário. O anfiteatro terá shows de música de Zélia Duncan, a Hermeto Pascoal e shows litero-musicais, como o de Zé Cabaleiro, contando os livros que o inspiraram. No espaço Cozinhando com as Palavras, o chefe André Bocato reunirá seus pares, Roberta Sudbrack, Carla Pernambuco e até Palmirinha. E mais teatro, cinema, circo, enfim, são 186 autores nacionais, 22 internacionais, quase 500 expositores, entre os daqui e os de fora, para um público que, na edição anterior, chegou a 750 mil visitantes em 10 dias. Isso é que é fantástico. Boa noite. A PepsiCo do Brasil anunciou hoje que dará início ao recall do achocolatado Todinho, de um lote que apresenta sabor azedo e pode causar desconforto gastrointestinal. Segundo o comunicado da empresa, houve falha no processo de descarte de produtos fora de especificação e o Todinho acabou sendo distribuído no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na Grande Porto Alegre. O produto que será recolhido vem em embalagem de 200 ml e faz parte do lote com marcações GRU L1551 com data de fabricação de 2 de junho e validade até 29 de novembro. Os consumidores que tiverem o produto devem entrar em contato com a empresa para fazer a troca do produto ou receber a devolução do dinheiro. O Instituto do Câncer é o primeiro hospital oncológico do SUS a implantar o respirador humano, um ventilador pulmonar capaz de se adequar às necessidades de cada paciente. O hospital, que fica na Consolação, região central de São Paulo, conta com 35 respiradores com a nova tecnologia. Os aparelhos foram importados da Suécia e custaram pouco mais de R$ 62 mil cada. Eles são utilizados principalmente por pacientes internados na UTI, unidade de terapia intensiva. Nós queremos que o paciente, enquanto esteja usando, ele esteja tranquilo, sem desconforto, e esse aparelho também nos dá essa possibilidade. Por outro lado, no processo de retirada, porque a gente quer que isso seja retirado o mais rápido possível, essa modalidade, ou seja, essa qualidade do aparelho também favorece com que eu retire o aparelho mais rápido. Com isso, convívio social mais rápido, recuperação mais rápida e tempo de UTI abreviado. A filha de Dona Domingas faz tratamento para combater um linfoma. A adolescente de 15 anos utilizou o aparelho e, segundo a mãe, houve melhora. O que ela falou para a senhora? Se sentiu melhor, incomoda um pouco menos? Foi, ela falou que se sentiu melhor, não ficou com aquela muita falta de ar, entendeu? Que ela estava mesmo, que ela ia, nossa, ia morrer. Se deixasse, ela ia morrer, entendeu? Então esse aparelho foi bom para ela. E para mostrar como esse equipamento moderno funciona, a doutora Ludmila vai usar esse boneco que simula algumas funções do organismo. Esse equipamento é tão sensível que ele consegue mandar, por exemplo, a quantidade adequada de oxigênio para o paciente. É um respirador inteligente. Doutora Ludmila, qual que é a grande vantagem, para o paciente em poder usar um equipamento moderno assim? Tem duas vantagens. Uma vantagem é que um equipamento tão moderno como esse, ele é capaz de ventilar o paciente, ou seja, de oferecer oxigênio e oferecer volume de ventilação para o paciente em situações muito graves. Situações estas nas quais alguns aparelhos são incapazes de oferecer de maneira adequada. A segunda grande vantagem é que ele tem uma capacidade como se ele sentisse a respiração do paciente. O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo chega a realizar 40 mil atendimentos por mês.
E agora as notícias do esporte. Em entrevista coletiva, o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, criticou a equipe e falou do possível interesse do Barcelona pelo lateral Douglas. O presidente Aidar não sabe explicar o motivo da má fase, mas faz questão de avisar que paciência tem limite. Minha paciência, segundo a minha terapeuta, está no fim, está pertinho do fim. Ela me disse assim, ó, Carlos Miguel, você tem um pouquinho mais de paciência, né? Eu acho que mais 2 semanas o time entrosa. Então eu vou esperar essas 2 semanas para ver se a minha terapeuta tem razão ou não. Não se trata de desprestigiar o Muricy, absolutamente não. O Muricy é o treinador, será o treinador enquanto quiser e enquanto eu for presidente. Eu não mudei de posição. A longevidade do treinador ajuda a trazer o resultado. Em meio às explicações pelo péssimo momento do time, o presidente são paulino fez questão de esclarecer uma provável transferência de Douglas para o Barcelona da Espanha. A negociação do Douglas não está finalizada, não está concretizada, não existe proposta escrita, não existe um memorando de intenção, não existe um documento escrito, um fax, um e-mail, nada, não existe nada. O que existe são conversas. Conversas que se desenvolvem e que envolvem algumas outras partes. A Traffic tem 40%, nós temos 60%, tem um agente cuidando disso. A Traffic cuida em 2 sentidos, porque ela representa, não ela, pessoa jurídica, ele não pode, mas alguém, pessoa física, é o agente do atleta ligado à Traffic, a Traffic é a gestora da carreira dele. Então, você tem uma série de personagens, né, envolvidos nessa operação, e só quando essa coisa arredondar é que nós vamos ter a notícia. Copa do Brasil, na Vila Belmiro, Santos confirmou o favoritismo e fez 2-0 no Londrina. A aposta do Peixe era o recém-chegado Robinho. O camisa 7 não desapontou e no início do segundo tempo fez seu primeiro gol na temporada. Quase no final do jogo, aos 44 minutos, o atacante passou para Rildo, que fez o segundo do Santos. O Londrina disputa a Série D do Campeonato Brasileiro e precisava de apenas 1 ponto no placar para se classificar, mas não foi dessa vez. No outro jogo, que completou a 3ª fase da Copa do Brasil, o Santa Rita empatou com Santa Cruz por 1-1 no estádio do Arruda e, como havia vencido o jogo de ida em Alagoas por 3-2, eliminou a equipe pernambucana. Veja os gols. Fora de casa, o Santa Rita conseguiu uma classificação inédita contra o Santa Cruz. Rafael Silva, logo aos 3 minutos de jogo, deixou o time alagoano mais perto das oitavas. No segundo tempo, a equipe de Pernambuco conseguiu um gol com Betinho, mas a vaga já estava nas mãos do Santa Rita, que venceu a partida de ida por 3-2. No Brasileirão, os destaques da 15ª rodada ficam para os clássicos do futebol paulista e também do Rio de Janeiro. Confira. Amanhã, às 6h30 da noite, o Goiás encara o Internacional. Às 9h, o Corinthians tem encontro com o Bahia. Domingo, às 4 da tarde, o Cruzeiro recebe o Santos. O Grêmio tem pela frente a equipe do Criciúma. O Vitória faz o confronto com a Chapecoense. O Coritiba tem compromisso com o Flamengo. E no Clássico Paulista, o Palmeiras pega o São Paulo. Às 6h30 da noite, tem Figueirense e Atlético Mineiro. O Sport Recife mede forças com o Atlético Paranaense. Fechando a rodada, o Botafogo joga contra o Fluminense. E voltamos a falar do São Paulo, que se prepara para enfrentar o Palmeiras, domingo no Pacaembu. São apenas 7 pontos em relação ao líder Cruzeiro. Mas se engana quem pensa que as coisas andam tranquilas no São Paulo. Antes do treinamento começar, todo o elenco se reuniu por 20 minutos nos vestiários do centro de treinamento com o vice de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, que cobrou uma melhora, uma maior dedicação de todos os jogadores, principalmente após a derrota para o Bragantino em pleno estádio do Morumbi, que custou a eliminação na Copa do Brasil. Importante é o apoio da diretoria para os jogadores, realmente, porque depois de uma eliminação nossa dura como foi quarta-feira, esse apoio é fundamental. Então, foi palavras de incentivo, como sempre. Claro que a gente tem que mostrar isso dentro do campo também, né? Não adianta nada a gente receber o apoio
e não fazer o que tem que fazer dentro do campo. Em meio a este momento de turbulência, talvez um pouquinho de má sorte, o presidente Carlos Miguel Aidar se mostrou decepcionado e citou falta de malícia dos jogadores. Está faltando um pouco de malícia dentro do campo para segurar uma bola quando o time desconcertou-se, né? Não dá para tomar de 3 do Bragantino. Aidar garantiu o técnico no comando da equipe, mas isso não ilude mais o treinador. A gente está oscilando demais. No domingo a gente estava super feliz, Dia dos Pais, ganhamos de 3-1 e na quarta aquele desastre, né? A gente está oscilando demais, né? Nosso time realmente nesse sentido não está dando a resposta que tem que dar, mesmo mudando alguns jogadores, mas é muito pouco, né? Então a gente sabe que futebol a gente tem que ganhar, eu não me iludo com nada, não. Do lado palmeirense, diretoria, treinador e elenco sabem que a pressão vinda das arquibancadas não será pequena. Apesar disso, Ricardo Gareca se mostra confiante na recuperação do time. Para surpresa de muitos, o técnico Ricardo Gareca não concedeu a tradicional entrevista coletiva após a derrota contra o Galo no último domingo em BH. E hoje foi dia dele explicar essa falta. Eu pido desculpa, você não está acostumado Você está acostumbrado a que después de cada jogo los treinadores falen. Eu não estou acostumbrado a isso. Com a derrota para o Galo Mineiro, o Palmeiras está apenas a 1 ponto da zona de rebaixamento. Mas o técnico do Verdão acredita na recuperação da equipe. Acá, time gana 4 o 5 jogos e seu panorama cambia totalmente. Entonces, pero para eso hay que lograrlo. Entonces, por el momento no lo hemos logrado, mas tengo fe de que el time puede lograrlo. Para se recuperar no Brasileirão, o Palmeiras precisa quebrar a série de 8 jogos sem nenhuma vitória na competição. E a chance de se reabilitar é já no próximo domingo no clássico contra o São Paulo no Pacaembu. E para essa partida, o time deve sofrer alterações. Valdívia, Marcelo Oliveira e Mouchi devem ficar com as vagas de Wesley, Felipe Menezes e Leandro. Certo, Gareca? Vou confirmar o time el domingo. Se a escalação do time é um mistério, a certeza é que no treinamento de amanhã, os jogadores terão que encarar o protesto da torcida, que promete comparecer na academia para cobrar elenco, comissão técnica e diretoria pelo péssimo momento do time nessa temporada. De olho na segurança e tentando evitar possíveis atos de vandalismo, a Polícia Militar realizou nesta sexta-feira uma reunião com integrantes das 2 torcidas. Domingo é dia de clássico. O Palmeiras recebe no Pacaembu São Paulo. Por isso, uma reunião com a participação de órgãos públicos e privados foi realizada. Todos envolvidos diretamente com o evento. Todos os jogos críticos, a Polícia Militar ela solicita a todos os órgãos de forma direta e indireta que participam do jogo, que participem dessa reunião justamente para a gente estar distribuindo parcela de responsabilidade para todos os órgãos. O confronto de torcidas que aconteceu na semana passada causa uma preocupação maior para vocês por ter sido recente? É claro que não são as mesmas torcidas, mas causa uma preocupação maior para a segurança pública? Todo clássico para a Polícia Militar é um evento de suma importância, um evento onde a gente tem um pouco mais de atenção, em se tratando de clássico de uma forma geral, seja Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, entendeu? Esse jogo especificamente, Palmeiras e São Paulo, a gente trata com realmente um olhar diferenciado, com alguns pontos críticos que nós sabemos que são cruciais para que o evento realmente saia a contento e sem nenhum tipo de violência, sem nenhum tipo de confusão. Cerca de 260 policiais farão a segurança interna do Pacaembu durante o clássico entre Palmeiras e São Paulo. E para tentar evitar confrontos longe do Paulo Machado de Carvalho, uma investigação em redes sociais está sendo feita. Nós temos os agentes nossos que trabalham no serviço velado, que monitoram muitos dos sites de relacionamento dos torcedores, para que realmente a gente possa ter qualquer tipo de informação quando
eventualmente ocorra alguma reunião para confronto ou algo semelhante. As torcidas, como foi dito, todas serão escoltadas, ou grande parte das torcidas organizadas serão escoltadas até o estádio, justamente para que seja justamente evitado, como eu disse, um eventual confronto entre os torcedores. O franco-argelino Mohamedou Lamine Fofana, apontado pela polícia como suspeito de ser chefe de uma quadrilha de venda de ingressos ilegais para jogos da Copa do Mundo, deixou a prisão no início da tarde de hoje. Fofana foi beneficiado por uma decisão do ministro do STF, Marco Aurélio Melo, que na semana passada concedeu um habeas corpus a outras 9 pessoas presas desde 1º de julho, no Rio de Janeiro. O franco-argelino não falou com a imprensa ao deixar a unidade prisional localizada na zona oeste do Rio. O Ministério Público disse que não pretende recorrer da decisão e que as investigações ainda estão em andamento. Segundo a polícia, Fofana era o operador do esquema de venda ilegal de ingressos. Futebol internacional. Depois de quase 2 meses longe do futebol, o atacante Luis Soares pode voltar a trabalhar com bola. E a seleção italiana conheceu o novo comandante. Antônio Conte, ex-treinador da Juventus, é o novo técnico da seleção da Itália. O comandante chega para o lugar de Cesare Prandelli, que pediu demissão após o fracasso na última Copa do Mundo. Conte assume a seleção da Azzurra após uma ótima passagem pela Velha Senhora. Em 3 anos, o treinador conquistou o campeonato italiano por 3 vezes seguidas, além de outras 2 Supercopas da Itália. A principal missão dele será resgatar o futebol da seleção do país, já que nos últimos 2 mundiais, a Itália foi eliminada ainda na primeira fase. E depois de ter a punição da mordida em Chiellini suavizada, Luis Soares finalmente pôde treinar junto aos novos companheiros de Barcelona. Porém, a suspensão de 4 meses dos jogos oficiais ainda está mantida. O atacante falou para a TV oficial do clube catalão e tentou explicar um pouco sobre o período afastado do mundo do futebol. Foi difícil e complicado porque eu senti que era uma situação estranha. Estou pagando por um erro que eu cometi e pedi desculpas. Mas agora é hora de esquecer isso e de também pensar no futuro e no presente, já que estou nesse ótimo clube que eu sempre sonhei em atuar. O Barcelona tenta colocar o atacante para jogar já na próxima segunda-feira no troféu Juan Camper contra o León do México. A interpretação do clube espanhol é de que o jogo não é válido por uma competição oficial e que por isso Soares estaria liberado para atuar. A apresentação para a torcida deve ocorrer no mesmo dia. A economia brasileira registra forte retração no segundo trimestre. Pelo menos é o que aponta o IBCBR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Criado para tentar antecipar o resultado do Produto Interno Bruto, o índice registrou queda de 1,2% entre abril e junho, na comparação com o trimestre anterior. Se confirmado, será a maior contração da economia em quase 5 anos, quando o país sentiu os efeitos da crise financeira internacional. O resultado oficial do PIB será divulgado no dia 29 pelo IBGE. O Banco do Brasil terá de pagar clientes por perdas referentes ao Plano Verão de 1989. Na ocasião, houve prejuízo no rendimento das poupanças. Para o Superior Tribunal de Justiça, pessoas de todo o país devem receber os valores correspondentes às perdas. Em nota, o Banco do Brasil informou que a decisão não tem efeitos imediatos e que vai recorrer. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Ministério Público lança campanha de apoio ao projeto de lei em tramitação no Senado que determina a inclusão do homicídio de mulheres no Código Penal. Para falar sobre o empenho da inclusão do feminicídio no Código Penal, nós hoje recebemos a promotora de justiça Silvia Chaquian, coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público. Muito obrigada por estar conosco, doutora Silvia. Mas eu acho que antes de nós começarmos, é importante que a senhora explique esse termo feminicídio, porque é alguma coisa que não é comum, não é um termo usual, né? O que quer dizer exatamente? O feminicídio é o assassinato da mulher por circunstâncias de gênero,
Circunstâncias de gênero compreendida como contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, também no contexto de uma violência sexual, no emprego de tortura, outro meio degradante, e também da mutilação, da desfiguração do rosto dessa mulher. Então, esse é o feminicídio. Isso que caracteriza esse crime. Exatamente. Agora, por que é importante? Porque tudo que foi descrito aqui certamente está tipificado, né, no Código Penal, não especificamente para a mulher, mas agora sim sendo especificado para a mulher. Qual a razão? O projeto de lei 292 de 2013, em trâmite no Senado Federal, e a emenda substitutiva, ela tipifica de forma específica o feminicídio. Então, ela cria uma qualificadora no artigo 121, no crime de homicídio, específica para essas circunstâncias onde a mulher é assassinada em razão do gênero. Qual que é a importância? Em primeiro lugar, hoje, como é que funciona? Quando um assassino de uma mulher mata a sua esposa, ex-esposa, companheira, ex-companheira, por questões relacionadas ao gênero, por exemplo, porque ela não deseja mais manter o relacionamento, para que a pena seja qualificada de 12 a 30 anos, há necessidade de que o Conselho de Sentença, os jurados, reconheçam que esse homicídio se deu ou por motivo de torpeza, ou pela futilidade, ou por recurso que dificultou a defesa da vítima. Essas circunstâncias dão margem hoje a muitos debates ainda carregados de incursões morais, de argumentos jurídicos que ainda procuram atribuir à própria mulher a culpa pelo crime praticado contra ela. Ela que provocou. Exatamente. Esses debates morais ainda estão presentes nos tribunais do país inteiro. Inacreditável. Inacreditável. Com a criação da qualificadora específica do feminicídio, deixa de existir margem para esse tipo de discussão. Portanto, pelo simples fato daquele homicídio ter sido praticado em circunstâncias de gênero, essa pena passa a ser qualificada de 12 a 30 anos, assim como já acontece nos outros homicídios de homens e mulheres. Isso traz agravamento da pena? Isso já, de forma objetiva, qualifica o crime. Então, deixa de existir margem para essas discussões mais subjetivas. Atenuantes, vamos dizer, de pena. Atenuantes que visam até a impunidade, porque hoje, muitas vezes, essas qualificadoras, o motivo torpe, o motivo fútil, são afastadas pelo Conselho de Sentença exatamente porque acabam caindo nessas armadilhas, nesses argumentos morais, de debates morais que atribuem, na maioria das vezes, a própria culpa do crime à mulher. Né? Então, além do recrudescimento da pena, que espera-se que desestimule a prática desse tipo de criminalidade que só aumenta no Brasil, também há a importância de dar visibilidade ao sofrimento, à morte dessas milhares de mulheres que são assassinadas cotidianamente no nosso país. Hoje, o Brasil ainda ocupa a vergonhosa posição de 7º lugar dentre as 10 nações que mais se matam suas mulheres. Então, é importante que, dando visibilidade a esse tipo de fenômeno, a esse tipo de criminalidade, também haja a adoção, a fomentação de políticas públicas específicas para combater e reprimir e prevenir esse tipo de criminalidade. Agora, eu achei interessante, porque tipificando já aparece especificamente em estatísticas. Exatamente. Quer hoje dizer, nós não então temos. Não aparece. Hoje nós não temos dados, nenhum tipo de estatística que permita a adoção desse tipo de política pública específica. Falando em dados, tem dados de qual é o perfil das mulheres que, no geral, são as vítimas dessa covarde violência que resulta em mutilação, que resulta em morte? Nós costumamos dizer que, infelizmente, é um fenômeno tragicamente democrático. Então, os assassinatos de mulheres, eles acabam atingindo todas as mulheres de todas as classes sociais, independentemente do nível econômico. Isso é o que a gente vê no dia a dia, lá no núcleo, na vara de violência doméstica. Qualquer idade também? Várias idades, classes sociais, é tragicamente democrático. E quem é o autor?
O autor também não tem um perfil definido. Também não. Né? O autor da violência doméstica, como uma questão cultural, ainda de uma sociedade muito machista, patriarcal, também o autor de violência, muitas vezes, ele é aquele homem que goza de boa reputação social, trabalhador, que frequenta a igreja, que paga seus impostos, que muitas vezes as pessoas não acreditam que ele seja... um cidadão comum, uma pessoa aparentemente do bem. Aparentemente do bem. Né? É uma questão cultural mesmo. A gente ainda vive numa sociedade ainda muito machista. Quer dizer, aquela ideia de que a mulher pertence... A frase que nós mais ouvimos lá, a ameaça mais comum: se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Então, ele prefere ceifar a vida da mulher, deixar órfãos os filhos, do que vê-la com outra. Ele não respeita e se sente senhor, proprietário daquela mulher, da sexualidade daquela mulher. Isso ainda Silvia, acredita acontece. que, havendo assim, essa tipificação, mais visibilidade, que de fato esses homens... Porque isso é uma covardia, é o crime que acontece dentro de casa, onde ele, que tem trabalho, frequenta um grupo social, frequenta a igreja, tem ele protegido, né? Ele constrói uma imagem que é falsa, né? Que isso possa intimidar, por dar a visibilidade, desmonta aquela imagem. Maria Lídia, é um conjunto de ações. Nós temos que atacar o problema de várias frentes. Então, o implemento legislativo é necessário, mas não é só. Há necessidade de ações de caráter preventivo também, para que a gente possa reprimir e prevenir esse tipo de criminalidade. É bem verdade que que agora estamos completando 8 anos de Lei Maria da Penha, foram inúmeras as conquistas nesse sentido, o avanço, as mulheres hoje denunciando mais, hoje as mulheres estão mais conscientes dos seus direitos, sabem onde procurar ajuda. Houve um tempo em que a mulher sequer sabia onde procurar ajuda. Tinha medo, né? A Lei Maria da Penha hoje é uma lei que, como se costuma dizer, é uma lei que pegou, né? 2% da população brasileira não conhece a Lei Maria da Penha, mas também é verdade que não basta só o conhecimento da lei. Há necessidade agora de uma segunda etapa, onde nós temos que buscar ações, políticas públicas efetivas de diminuição desses índices ainda alarmantes na nossa sociedade. Bom, mas o importante é o avanço. E que a lei seja aprovada, para que esse avanço se configure. Por isso, a iniciativa dos promotores, das promotoras do GVIT e dos tribunais do júri da capital, de apoiar e de buscar a sensibilização dos nossos parlamentares para que esse projeto seja aprovado. Muito obrigada e muito boa sorte nessa causa, que não é das mulheres, é de toda a sociedade. Com certeza. Boa noite, obrigada. Eu que agradeço, Marília. O presidente do PSB, Roberto Amaral, afirmou hoje que o mais provável é que Marina Silva seja a candidata do partido à presidência da República no lugar de Eduardo Campos. Em São Paulo, a ex-senadora deu aval à cúpula do PSB para que se faça uma consulta entre os dirigentes do partido a respeito do nome dela como candidata. Informalmente, essa consulta já estava sendo feita desde quinta-feira, dia seguinte à morte de Campos, com senadores, congressistas e lideranças regionais. Mas, segundo Amaral, a decisão final será tomada apenas no dia 20. Na manhã de hoje, Amaral, Luiz Erundina e outros líderes da legenda estiveram no apartamento onde Marina Silva está hospedada, em São Paulo. Polícia dos Estados Unidos divulga vídeo de roubo em loja de conveniência que pode estar ligado ao caso do jovem negro morto por um policial durante o final de semana. Câmeras de segurança da loja mostram um homem negro aparentemente roubando um pacote de cigarros. Ele ainda empurra o funcionário da loja. De acordo com a polícia, o policial Darren Wilson estava reportando esta chamada quando abordou Michael Brown na rua. O jovem morreu após levar um tiro. As circunstâncias da morte ainda são investigadas. No estado do Tennessee, caminhão-tanque explode após bater em um viaduto durante a madrugada. A rodovia precisou ser fechada enquanto os bombeiros tentavam apagar o fogo, que se espalhou por materiais de construção que estavam no local. Papa Francisco realiza a primeira missa na Coreia do Sul. O pontífice foi recebido por 50 mil pessoas em um estádio de futebol. Em seu discurso, Francisco enviou uma mensagem aos parentes das vítimas de um acidente de trem ocorrido no país em abril e pediu que as pessoas rezem pela união das duas Coreias. Após 20 dias internado, o apresentador e humorista Jô Soares tem alta do hospital.
Jô estava internado no Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. Jô Soares, que tem 76 anos, ficou no hospital para tratar uma infecção pulmonar. A produção do Jornal da Gazeta entrou em contato com a assessoria de imprensa do Sírio-Libanês, que confirmou que o apresentador teve alta. O Jornal da Gazeta termina aqui. E essas foram nossas principais notícias. Caixa preta do avião de Eduardo Campos não tem gravação das conversas do piloto. Fim da revista íntima nos presídios ainda depende de regulamentação. O prazo é de 6 meses. Polícia suspeita de envenenamento de casal no Campo Belo, bairro de alto padrão na capital. Banco Central aponta que a economia brasileira encolheu no segundo trimestre. Ucrânia afirma ter destruído blindados russos que atravessaram a fronteira. E na série Cara de São Paulo, a história do zelador do Mobi. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Nos vemos daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Relembre as grandes guerras e suas consequências no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.